Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos sauda é o vosso irmão Danilo. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia de bênção, de paz e muita prosperidade. Amém? Você que está chegando agora no canal, que se inscreveu agora no canal, esse canal é uma bênção de Deus para que nós venhamos estar proclamando a palavra da verdade. E o nome do canal é Palavra da Fé com Danilo Andrade. Amém? Seja bem-vindo no canal. Eu também te peço, compartilha as mensagens, dá um like e vai nos ajudando a deixar um comentário lá e diz de onde você é, para que o canal venha cada dia crescer, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Amém? Desde já eu quero deixar algumas saudações e a primeira saudação vai para o nosso irmão Zimba, aqui na cidade de Hortolândia, no bairro Jardim Conceição. Eu quero deixar uma saudação também, pela misericórdia de Deus, para Maria Lúcia, no Paraná. Deus abençoe a nossa irmã Maria Lúcia. Quero deixar uma saudação também para Cirleide, na cidade de Brejões, Bahia. E quero deixar uma saudação para o nosso irmão Luiz do Gás, aí na cidade de Brejões, Bahia. Vamos fazer uma breve oração e entrar na poderosa palavra de Deus que nos interessa. Senhor nosso Deus e eterno Pai, glorioso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, que o Senhor cresça cada dia ou diminua, Senhor, que a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade seja dada a Ti, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Eu te peço, abre a mente e o entendimento daqueles que vão assistir esse vídeo para a Tua glória. Amém. Queridos amados irmãos, eu quero ler uma palavra bem conhecida de vocês, todos vocês ouvintes, todos vocês que assistem o canal. Está lá em Tiago, capítulo 3, uma palavra de exortação que Deus colocou no meu coração. Ela está aqui do meu lado e eu quero ler com você. Sobre o tropeço na palavra, Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Versículo 6. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros, nossos membros, e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de pensão mortal. Com ela bendizemos a Deus, é Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Queridos amados irmãos, aqui é um conselho do nosso irmão Tiago para todos nós. Louvado seja Deus. E Tiago foi irmão de Jesus, e ele aqui era um pregador de nações. Louvado seja Deus. E Tiago está dando um conselho para nós nos nossos dias atuais, para que nós venhamos ter cuidado com a nossa língua. Isso é um conselho, estamos aqui pregando a palavra de Deus, não vamos, graças a Deus, não vamos julgar ninguém, nós não temos esse direito de julgar ninguém, estamos ensinando a cada dia a gente nos educar conforme a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sendo que recebereis mais duro juízo. Tiago está aconselhando a igreja de Jerusalém naquela época, aos irmãos, a que eles não venham ser mestres, ser muito sábios, porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Assim Tiago está falando, como nos dias atuais, a palavra de Deus é a revelação, para que a gente não venha querer ser sábio demais, porque todos nós tropeçamos, né? Verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Irmãos, quem é que não tropeça no falar, no pensar, né? A gente vai tropeçando nas palavras, e se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.
Então ele está dizendo, se você não tropeça em palavra, você é perfeito. E perfeito só Jesus, irmãos. O único homem que pisou aqui, o próprio Deus em forma de homem, foi Jesus, que não saiu palavra torpe da sua boca, que não pecou, entendeu? A gente não deve estar pecando, falando coisas que desagradam a Deus, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, como diz Efésios 4:29. Se a gente pudesse policiar, se a gente pudesse corrigir, falar palavras, né, edificantes, as palavras de Deus, salmodiar, trazer salmos, cânticos e hinos espirituais, isso vai alegrar o Espírito Santo de Deus. Então o Tiago está dizendo aqui para a gente, né, vigiar também com o que a gente fala. Versículo 3, ele vai dar uma comparação de um cavalo, preste atenção. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ali tem um cavalo com quase 500 quilos, ali está o cavaleiro montado, e ali coloca, né, um cabrecho, que chama lá na Bahia, uma bride na boca do cavalo e uma corda, um ferro. E ali o cavalo, para não disparar, ele é controlado pelaquela corda na mão do cavaleiro ali, que está ali, né, galopando no cavalo. Então assim é a nossa língua. Se Deus não colocar um freio na nossa boca, a gente peca 24 horas, porque nós somos seres humanos. Então nós não podemos ser mestres, muito sábios, porque a gente vai tropeçar nas palavras. Então a gente não é perfeito, nós estamos buscando a perfeição em Cristo. Então Jesus que não falou palavra torpe, Jesus que não pregou, às vezes a gente fica irado, quer falar alguma coisa, o Espírito Santo ali segura, controla, para que a gente não venha controlar. Por isso que todo cristão ele tem que ter o domínio próprio do Espírito Santo. Então Tiago está comparando, né, a língua do ser humano, né, como um cavalo ali, né, com 500 quilos ali, o cavaleiro em cima. Então nós podemos pedir o Espírito Santo para afeiar esse corpo, né, o tamanho do corpo, né, cada um tem seu corpo, tem a sua estatura, e a língua é o pequeno membro. Então ela, se a gente não vigiar, ela lança o nosso corpo no abismo. Então a gente tem que vigiar no que a gente vai falar nas redes sociais, a gente vai vigiar no que a gente vai falar a partir de hoje, no telefone, conversando com as pessoas, para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ter comunhão com o Espírito Santo, para que a gente não venha estar pecando, né? Porque se a gente pecar, Deus é misericordioso, para a gente não ficar escravo do pecado, porque as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos nessa terra. Então Tiago está pregando para os crentes de Jerusalém, e eu estou trazendo a mensagem de Deus, as revelações para a minha geração no século XXI, para que nós venhamos vigiar, começar a profetizar coisas boas na vida das pessoas. Versículo 4. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Ele está dando a comparação, Tiago, em um barco, um navio, e ali ele é guiado pelo aquele volante, aquele pequeno leme, e ele é levado pelo vento. Então observa o tamanho de um barco, né? A estrutura de um barco, e é guiado pelo pequeno leme. Então ele está comparando o nosso corpo também, a estrutura do nosso corpo. Se a gente não vigiar, esse pequeno membro chamado língua, ele pode incendiar o nosso corpo, ele pode causar confusão, conflito, contenda, partidarismo, irmãos. Por isso que nós temos que refrear nossa língua. Nem tudo a gente deve falar, nem todo sonho que aparece a gente deve contar. Nós precisamos orar. Nem tudo aquilo que a gente vê a gente deve falar. Nós precisamos ser vigilantes, vigiar, pedir a Deus todos os dias para colocar um guarda na nossa boca, colocar uma guarda na nossa boca, como diz o salmista. Precisamos ser vigilantes. Você precisa ser vigilante também no seu trabalho, na escola, aonde você vai, com quem você conversa, nas redes sociais. Vigia, Deus está mandando a gente vigiar para que a gente não venha cair em contradição, irmãos. Louvado seja Deus. Versículo 5. Assim também a língua é, o Tiago está dizendo, assim também a língua é pequeno membro, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Irmão, se a gente não tiver a graça de Deus, glorificar o nome do Senhor, a nossa língua vai fazer a gente se gloriar. Se gloriar de quê, irmão? Se Deus não divide a glória dele com ninguém. Então é um pequeno membro, está entre o nosso corpo, poxa, nosso corpo. E se a gente não vigiar, ela incendeia o nosso corpo. O Tiago está comparando que é como um incêndio de uma faísca a um bosque. O bosque, quando ele pega fogo, irmãos, é através de alguém que joga bituca de cigarro, alguma faísca que cai, alguma coisa que cai, aí incendeu o bosque. Assim a nossa língua, se a gente não vigiar, a gente pode até prejudicar alguém e
até causar até a morte de alguém. Temos que vigiar com a nossa língua. Deus está falando com a gente para vigiar. Isso é um conselho de Deus, irmãos, para nós. Nós precisamos aprender os conselhos de Deus. Verso 6. A língua também é um fogo. Ele compara um fogo como um mundo de iniquidade. Iniquidade é o quê? De pecado. A língua está posta entre nossos membros, os membros inferiores e superiores, entenda? E contamina todo o corpo e inflama por curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Se a gente não vigiar, a nossa língua, pode levar a gente para o inferno. É uma realidade. Que nem eu falei no início aqui, nem tudo a gente deve falar, nem tudo a gente deve comentar. É melhor orar. Tem certas coisas que é melhor você orar. É melhor apresentar a Deus e não ficar aí, acusando, julgando ninguém, nem condenando ninguém. Resolve a situação através da palavra de Deus. Aqui tem resposta para tudo a Bíblia Sagrada. Então vamos vigiar a partir de hoje. Deus está mandando a gente vigiar. Amém? Verso 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Tá vendo? Tiago está comparando aqui os animais ferozes, as bestas feras, os tigres, os leões, os ursos. Você vê no circo, o homem domina o leão, domina todos esses animais, as aves. Às vezes a gente vê um papagaio, traz uma arara, um tucano. Esses animais são ferozes, eles são valentes, a própria natureza dele. Os animais que tem no mar, o homem domina o tubarão hoje, domina a baleia, entenda isso. Quantos animais que tem que o homem domina? Mas ele vai comparar o verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de pensão mortal. Irmãos, nenhum homem pode dominar a língua. Só Jesus teve esse poder. Mas se a gente vigiar, evitar pecar, o Espírito Santo vai nos agradar. Que o Espírito Santo é uma pessoa, como diz Tiago 4 também. Entenda. Ele vai ficar feliz se a gente vigiar. Se a gente vigiar, porque se a gente for falar o que a gente quer, for julgar alguém, Tiago compara o veneno que tem, como um veneno de uma cobra, de uma serpente. Porque a serpente, preste bem atenção, quando ela pica a presa, o animal não morre totalmente de vez, ele vai matando lentamente. E as palavras às vezes matam mais uma pessoa, mata mais a fé de uma pessoa, estraga mais a vida de alguém do que certas atitudes. Então nós precisamos vigiar, porque tem pessoas que matam outras pessoas através de uma palavra. Cuidado com a nossa língua. Deus está falando conosco, o Espírito Santo. Cuidado para a gente não colocar veneno na nossa língua e atacar as pessoas e as pessoas ir morrendo aos poucos. Amém, meus irmãos? Que Deus venha purificar nossos lábios todos os dias. Isso eu peço a Deus. Verso 9. Com a língua bendizemos a Deus é Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Como é que pode, A gente diz que Deus é Pai com a língua, e com ela amaldiçoamos as pessoas que Deus fez. Então, a partir de hoje, a gente vai profetizar coisas boas na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Ele vai dizer no verso 10, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Da mesma boca que eu profetizo bênção, se eu não vigiar, se eu não refrear minha língua, eu vou amaldiçoar as pessoas. Uma palavra que sai da boca de um cristão e amaldiçoar aquela pessoa e aquela pessoa morrer, Deus vai cobrar da nossa alma. Então vamos vigiar a partir de hoje, amém, meus irmãos? Vamos amadurecer como eu tenho amadurecido a cada dia com Deus. Peça a Deus amadurecimento, sabedoria, que Deus vai te dar. É um conselho de Deus para você. Mais uma vez eu digo para você, inscreve-se no canal, compartilha as mensagens, dá um like, ativa o sininho e deixa um comentário lá se você gostou da mensagem, para que eu venha te responder, para que o nome de Deus venha ser glorificado e para que o canal venha crescer para a glória de Deus. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Aqui quem vos salva é o vosso irmão Danilo. Fica com Deus e que Jesus te abençoe e te dê muita saúde nesse dia.